Nós vamos reagir ao oceano, o lugar mais assustador e fantástico do mundo. Sim, bora, assustador nada. Por conta própria, e se depara com essa criatura. E eu de boa, eu entro nela de boa. Que Nesse isso? vídeo vou te mostrar outras criaturas como essa. Eu entro nela de boa, chat. Eu sou macho, tava macho. Aqui tem tava macho. Criaturas que você nunca imaginou que pudessem existir. Eu vou mostrar nunca virou comida é tão desconhecido, menos conhecido que o próprio universo. Esse vídeo vai explodir tua cabeça. Vamos lá. Peter aqui, ó. Hoje o papo é de mexer com medo que talvez você nem saiba que você tem. Porque assim, o que você acha que pode ser mais assustador? O espaço ou o oceano? Cala a boca, o espaço é gigante, vazio, frio, cheio de radiação. Beleza, já é meio sinistro pra caramba, tem que admitir. Só que tem um detalhe importante. Você sabe que não tem nada lá no espaço te olhando de volta. Pelo menos não que a gente saiba. Será? E os ET Blues? Será que os ET Blues foram lidar? Será mesmo que não tem outros seres te observando? Agora o oceano... Já falei que bem cético nesse bagulho de seres de outros planetas. Jovem mancebo, você não tem coisa lá embaixo que a gente nem sabe que existe, até hoje não sabe. E o pior, pode estar olhando pra você nesse exato momento e você nem faz ideia. E não, isso não é exagero pra criar clima, não. De verdade não é exagero. A gente literalmente conhece mais sobre a superfície da Lua, de Marte, de vários planetas do que sobre o oceano. Então a gente vai mergulhar para entender por que o oceano é o lugar mais assustador, só que ao mesmo tempo o lugar mais fantástico do mundo. E se prepare, porque quanto mais fundo a gente vai, mais estranho fica. Mas só a gente tá falando aqui de mergulhar no desconhecido, explorar lugares que parecem ser de outro planeta, né? De gente que teve a coragem de ir onde ninguém foi antes. E aí me bateu uma reflexão, quantas pessoas estão presas há anos numa vidinha que não querem mais, com medo de mergulhar de cabeça. Vamos lá. Não tô falando de viajar de férias, não. Ao vivo. Propaganda a gente pula. Porque cerca de 70% do planeta é coberto por água. Isso todo mundo já ouviu, sei que você sabe disso. Só que o detalhe que pouca gente para pra pensar é o seguinte: mais de 80% do oceano ainda não foi explorado de verdade. 80%. Tipo assim, cara, imagina que... Então deve ter Bulu lá, né? Deve ter Bulu Bolsonaro lá, então lá quando os barcos do operação. Você mora num castelo gigante, muito antigo, ok? E você conhece a sala de estar, a cozinha e por aí vai. Só que você não sabe que tem centenas ou milhares de metros do castelo que vão pro subterrâneo. Exatamente. Você não sabe se tem quartos ou labirintos ou alguma coisa te esperando no escuro. Você só sabe que ninguém conseguiu ir, muita gente morreu tentando chegar lá. É exatamente essa a situação da humanidade com o oceano. A gente navega por cima, pesca, faz um monte de coisa. Mas lá embaixo mesmo, no fundo, é praticamente um mistério total. E quando eu falo sobre explorar, não é jogar uma câmera e dar uma olhadinha rápida, não é isso. É mapear e estudar um ambiente de verdade. A maior parte do fundo do mar é literalmente desconhecida. E realmente isso. Isso por si só já é bizarro, né? Porque a maior parte do planeta a gente não conhece, que é o fundo do mar. Que a gente vive nesse planeta desde sempre. Então agora vamos falar de profundidade, porque aqui o negócio começa a ficar sério. Eu acho que Androids conseguiriam, né, chat? Dependendo do material que fica no Android. Não é só extenso, ele é absurdamente fundo também. O ponto mais profundo conhecido fica na Fossa das Marianas, um lugar chamado Challenger Deep, e passa de 10 mil metros de profundidade. Só para você ter noção do que significa. Se você pegasse o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta, e jogasse ele inteiro ali dentro, ainda sobra água por cima, você não ia mais ver o Monte Everest. Só dá uma pausa nesse vídeo e imagina isso, cara. Até o Everest iria se afogar, só pra você ter ideia. É mais de 10 mil quilômetros abaixo da superfície, sem luz solar, totalmente escuridão, sem som nenhum familiar, sem referência de nada. Só escuridão total em um ambiente completamente alienígena. Porque é isso que o fundo do oceano é, um ambiente alienígena dentro do próprio planeta. Aliás, tem um filme para isso que eu indico muito, O Segredo do Abismo, bom demais, né? Bom, mas na verdade tem algo ainda pior do que essa escuridão, que é a pressão. Porque a gente costuma subestimar isso, a pressão, né? Na superfície a gente vive com uma atmosfera de pressão. Tranquilo, nosso corpo já está adaptado, a gente fica de boa aqui. Agora, desce lá pro fundo da Fossa das Marianas para você ver. A pressão... Tem os ossos obliterados. Passa de 1000 atmosferas. É como se tivesse toneladas e toneladas e toneladas de peso pressionando cada centímetro do seu corpo ao mesmo tempo. Não é só de cima para baixo, é dos lados, de baixo. Tudo é te apertando para você virar um grão de feijão. A menos que você seja o Goku, não tem como existir lá sem virar um pudim de carne. Qualquer coisa que não seja feita especificamente para aguentar isso simplesmente implode. Não é que quebra, implode mesmo, sabe? O negócio amassa como se fosse papel, de verdade. Você seria amassado.
Então só de existir alguma coisa viva lá embaixo já não faz sentido à primeira vista. Como é que pode ter algo vivo lá embaixo? Mas adivinha só. A vida, ela sempre se adapta. Alisson 2006. Existe. E não só existe, como vive numa boa, inclusive. Como você tá numa boa aqui, o bicho vive numa boa lá embaixo. Mas da mesma forma que você não pode descer, ele também não pode subir, né? Lá embaixo você implode, aqui em cima ele explode. E aí que o oceano começa a virar um verdadeiro filme de terror. Porque os animais que vivem nessas profundezas, eles não fazem o menor sentido pra nossa cabeça. De verdade, sério. Parece que Deus pegou a criatividade e falou: vamos fazer qualquer coisa aí, sem limite, né? Acho que ninguém vai lá mesmo pra ver, então vamos fazer. Tem peixe com dentes maiores que o próprio crânio. Tem bicho transparente, que você vê os órgãos funcionando lá dentro. Tem bicho que parece uma mistura de água viva com alienígena. E tem os famosos peixes com a lanterninha na cabeça. Igual pro... Tipo, pra quê, tá ligado? Pra que Deus criou isso aqui? Qual que é a utilidade desse bicho? Pra quê, tá ligado? Pra quê? Pra quê? Procurando Nemo, sabe? Esses são um dos exemplos mais clássicos de adaptação ao ambiente. Só que isso não é só pela estética bizarra, ok? Lá embaixo não existe luz solar, zero, nada, escuridão total. Então os animais que se deram melhor foram aqueles com bioluminescência, que é basicamente a capacidade de produzir luz própria. Só que não é para enxergar o caminho, ok? Essência, que é basicamente a capacidade. Mano, que isso? É um cano, aqueles cano lá de tomar sorvete, tá ligado? Porra é essa? De produzir luz própria. Só que não é para enxergar o caminho, ok? É para tudo. É para atrair presa, para se comunicar, para um monte de coisa. O anglerfish mesmo, né? Aquele do procurando anglerfish, como uma armadilha. Ele fica lá, parado, no escuro, balançando essa lanterninha na frente da boca para servir de isca. Aí o outro animal vê aquela luz e pensa: opa, comida fácil. Quando chega perto, já era. É o golpe mais antigo do mundo, né? Só que na versão fundo do oceano. De uma maneira que aquela luz não se apaga. Então, para ele não acabar virando comida de outro bicho maior, ele esconde a lanterninha nas costas dele para ficar escondido no escuro. E não para por aí, né? Porque dependendo da profundidade, os animais começam a perder funções que pra gente são básicas. Tem criatura que não tem olhos, porque não precisa de olhos, né? Na escuridão total. Tem a maioria dessas cego, né, chat? Algum especialista aqui no chat diz. A maioria deles, mano, calma aí, velho, que barração é essa aqui? Olho, que porra é essa, mano? É um dedão com olho, sei lá. Em compensação, tem outras que têm olhos gigantes, absurdos, para captar qualquer mínimo sinal de luz. É tudo levado ao extremo. E o mais bizarro é que essas adaptações mostram como a vida não precisa seguir as regras que a gente acha que são normais. Porque a gente cresce aprendendo que vida precisa de luz, de calor, de certas condições. É a famosa frase: a vida sempre se adapta. E eu tô de blusa, chat, que tá um frio dos infernos. Quer saber? Cidade. Inclusive tem regiões no fundo do mar que tem fontes hidrotermais, que são tipo rachaduras na crosta terrestre, por onde sai água extremamente quente. E quando fala extremamente quente, não é aquele seu chuveiro do Lorenzetti que esquentou demais, não é isso, ok? É uma temperatura de mais de 300 graus, cara. E mesmo assim tem vida ali. Bactérias, crustáceos e outros organismos simplesmente ignoram as regras que a gente aprendeu sobre sobrevivência. Isso muda totalmente a forma como a gente entende a vida no universo. Porque se tem coisa que consegue viver nessas condições aqui, então não é tão absurdo imaginar a vida em outros lugares extremos, fora da Terra, fora do nosso planeta, percebe? Porque é uma condição extremamente absurda, uma condição extrema demais para você ver. Essas outros planetas, velho, elas vieram pra Terra e nessa vivem no fundo do mar. Já para pensar que são seres de outros planetas. Os polvos, mano, e as lulas. Não essas lulas que tem no Brasil. Falando da lula mesmo que tá lá no fundo do mar, tá ligado? Mano, será que eles não são de seres de outros planetas, velho? Que a lula, o polvo, mano, são... Cara, o crânio dele, velho, é totalmente achatado, velho. Porra é aquela? Ou é muito frio, muito gelado, ou é muito quente, a pressão é absurda, sem nenhum tipo de luz, entende? E é aí que o oceano começa a se conectar com o espaço. Porque estudar essas criaturas ajuda a gente a entender como que a vida poderia existir em outros mundos. Tipo a Europa, né? No caso aquela lua de Júpiter que tem um oceano gigantesco debaixo de uma camada de gelo. Vai saber o que não encontram lá. Ou uma lua de Saturno, também tem muita água líquida. Então quando a gente estuda um bichinho bizarro lá no fundo do oceano, a gente não está só estudando a Terra, a
A gente está estudando as possibilidades de vida como um todo. Agora segura essa informação porque ela é uma das mais absurdas. Mais gente já foi para a Lua do que para o ponto mais profundo do oceano. Sim, a gente já mandou várias missões espaciais, já explorou até porque se algum ser humano você teve aí o mar obliterado, né? Deve ser muito mais. A gente já tem telescópio olhando Ou bilhões de anos do obliterado. passado do universo. Mas o fundo do oceano continua sendo um dos lugares menos explorados que existem. E o motivo não é falta de interesse, é por dificuldade mesmo. Porque o oceano profundo é um dos ambientes mais hostis que existem. No espaço, você não tem o problema de não ter pressão, entende? No oceano você tem o problema do excesso de pressão. No espaço você flutua, no oceano você é esmagado. No espaço você enxerga, já no fundo do oceano, escuridão total. É como se fosse o oposto absoluto. Só que às vezes sendo ainda mais mortal. E talvez ainda mais traiçoeiro, porque tá aqui do nosso lado, entende? Não precisa de foguete, nem de tanto dinheiro. E mesmo com toda essa dificuldade, a gente continua descobrindo coisas novas o tempo todo. Novas espécies, ecossistemas e uma porrada de coisa. Tem animal que a gente descobre, leva anos para entender como é que ele funciona. E às vezes a gente nem entende completamente. É como se o oceano tivesse sempre um passo à frente da gente, sabe? Guardando algum tipo de segredo lá embaixo. Isso leva também a gente a um ponto muito interessante. O fundo do oceano é um dos últimos lugares da Terra onde a natureza ainda manda de verdade. Quer dizer, né, a qualquer momento o planeta pode eliminar a gente igual um carrapato em cima dele. Mas eu tô falando, cara, eu digo realmente sem um controle total do ser humano. Isso é o oceano. É o desconhecido em estado bruto mesmo. O oceano é totalmente desconhecido. E isso ao mesmo tempo que assusta, também fascina. Porque o ser humano é curioso por natureza, entende? Por natureza e sobre a natureza, na verdade. A gente quer saber o que tem lá, quer explorar, quer entender. Só que ao mesmo tempo dá um medo absurdo. Ainda mais porque os animais marinhos podem passar por aquele processo de gigantificação também. Isso porque quando o animal fica muito isolado, onde não tem predador para ele, pode ser que ele fique cada vez maior com o passar das gerações. Por isso tem tubarões, lulas e baleias tão grandes até hoje. E se liga só, o maior dinossauro que já existiu foi o Patagotitã, que é um daqueles pescoçudos gigantes. Pago no que na tua cara. Esse carinha tinha entre 30 e 40 metros, só para vocês terem noção. Só que ele viveu há 100 milhões de anos. E a baleia azul pode chegar até 32 metros hoje em dia. O maior dinossauro que já pisou na Terra pesava cerca de 50 toneladas. A baleia azul pode pesar até 240 toneladas. Então olha o nível da parada. E tá aí até hoje, cara. Dependendo de onde você vai viajar, tem a chance até de uma passar do seu lado. Eu já vi baleia do meu lado. Até filmei no meu vlog de Mala Feita, as viagens que eu faço. Por isso que o oceano é tão surreal dessa forma. Porque quanto mais fundo você vai, mais você percebe que não tem controle de nada. Não tem pra onde correr, não tem como pedir ajuda, não tem como improvisar. E aí você começa a entender por que o oceano é tão assustador. Não é só pelos bichos bizarros, é pela sensação de insignificância. De estar num lugar que não foi feito para você. Tanto é que tem tanta gente com cagaço tão grande do oceano que definiram até algumas condições para isso. Tem a talassofobia, que é o medo incontrolável do mar. E tem até a submecanofobia, que é mais específica ainda. É o medo de coisas muito grandes no fundo do mar. Tipo um navio, por exemplo. E te falar, eu não sou um cara cagão. Bom, eu acho que não. Será? Eu também não sou. Eu também não sou não, cara. Eu vou no fundo do oceano de boa, tá ligado? Vai tranquilo. Mas tem foto que dá arrepio só de olhar, né? Vocês estão vendo na tela agora, não é possível vocês não ficarem arrepiados com isso. Só de imaginar num lugar que não dá pra correr e nem gritar ou pedir ajuda, isso é surreal. Essa sensação de que a qualquer momento algo gigantesco pode aparecer do seu lado, você não vai fazer nenhuma ideia até que seja tarde demais. E pior, a noção de que a engenharia humana já construiu coisas incríveis, um monte delas já afundou também. Ou seja, nem todo estudo do mundo pode te preparar para uma coisa desse tipo. Porque se você está perdido na Terra, pelo menos você pode sonhar em sobreviver. Mesmo que as chances sejam minúsculas, que aí dá para você imaginar que é possível viver por um tempo no meio do mato ou coisa assim, até que o resgate chegue. Agora no mar, meu amigo, esquece. E o escuro é complicado também. Quando junta um lugar que não dá pra ver nada e você não consegue se mexer direito, ferrou. Tanto é que um dos autores mais influentes do gênero de horror é o H.P. Lovecraft. E ele dizia que o medo do desconhecido é o maior medo de todos. E vários dos contos dele têm criaturas envolvendo o espaço ou o fundo do mar. Porque é a personificação disso, entende? É o lugar mais conhecido do sistema solar pra gente, né? E é escuro e bizarro pra caramba. Mas ao mesmo tempo... Pois é, chat. É isso que torna ele fantástico. Só rapidão. Bom, depois eu falo. Fantástico também. Que ainda tem coisa pra descobrir, ainda tem mistério, ainda tem aquele sentimento de exploração que a gente acha que já perdeu no mundo moderno. Você não tem a sensação às vezes que parece que as coisas já perderam a graça porque parece que já descobriram tudo? Hoje em dia parece que tudo já foi catalogado e aí vem o oceano e mostra que não. Ainda tem muito desconhecido por aí. Então quando você parar pra pensar nisso tudo, você não é só um monte de aqui não. Olha isso, chat.
Cara. Mas deve ser pequeno, né? Pela. Ó, deve ser bem pequeno. Tem muito desconhecido por aí. Então, quando você parar pra pensar nisso tudo, você não é só um monte de água. Ele é um abismo gigantesco, cheio de vida, cheio de segredos, cheio de coisas que a gente nem imagina ainda. E talvez essa seja a parte mais bizarra de todas. A gente vive num planeta onde existe um mundo inteiro escondido debaixo da superfície. Isso que eu falei das coisas mais absurdas aqui, mas tem um monte de coisa irada que os pesquisadores descobrem a cada ano. Ok, pode não ter um Godzilla, um Kaiju no fundo do mar, mas tem uma porrada de bichos que às vezes é ainda mais impressionante, porque a gente sabe que é real, né? Então da próxima vez que você olhar pro mar, lembra disso. Aquilo ali não é só bonito, não é só relaxante. Aquilo ali é misterioso, é perigoso. E ao mesmo tempo é uma das coisas mais incríveis que existem. É, só que eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o link pro evento Destino América aqui embaixo. Valeu. Não perde essa chance de você Falou. entrar.